Fala galera, beleza? Eu me chamo Lander, seja bem-vindo ao meu canal do YouTube. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como utilizar a função C, uma das funções mais importantes aqui no Excel. Então fica comigo até o final do vídeo para você aprender a como utilizar essa função. E eu trouxe dois exemplos de como podemos utilizar então a função C aqui no Excel. Então se esse vídeo vai te interessar, esse tema vai te ajudar de alguma forma, deixa seu like para fortalecer o canal, se inscreve no canal, ativa as notificações também para você não perder nenhum vídeo, nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. Toda terça-feira às 18 horas eu faço uma live aqui no YouTube. Então toda terça-feira às 18 horas, live aqui no YouTube. Então se inscreve, ativa as notificações para você ser avisado também dessas lives para você não esquecer. Bom galera, o seguinte, função C, uma das funções mais importantes que temos aqui no Excel. E aí vamos ver nessa aula como nós podemos utilizar. Então eu trouxe um exemplo simples, mas que serve aí para o que você precisar, também esse exemplo vai servir, tá bom? É mais para você entender como funciona. Então aqui na coluna D, eu tenho alunos, então tem nomes aqui de alguns alunos. Na coluna E eu tenho as notas e na coluna F eu tenho o resultado. Que resultado é esse? Então eu quero saber se o aluno ele foi aprovado ou se ele foi reprovado. E aí é o seguinte, aqui na coluna I e J, na coluna I eu tenho nota 6 e a nota 3. Então posso colocar aqui, ó, notas, e ali eu boto status, beleza? Deixa eu só agora chegar aqui, ajeitar um pouquinho, ok. Notas e status. Então se o aluno ele tirou nota 6 para cima, ele vai ser um aluno aprovado. Se ele tirou nota 3 para baixo, ele é um aluno reprovado. E essa é a ideia que a gente quer colocar aqui então na nossa coluna F. E aí então nós vamos utilizar a função C para a gente colocar então esse status. Vamos lá? Igual C, tab. E aí a função C ela pede esses três argumentos. Quais são? O teste lógico, o valor se verdadeiro e o valor se falso. Qual é o teste lógico? O teste lógico é aquilo que nós queremos comparar. Então nesse caso o que nós queremos comparar é 5, que é a nota aqui do Rafael. Essa nota pode mudar. Então nós queremos a E5, a célula, porque é ela que nós queremos comparar. Ok. Se E5, e aí entre isso aqui, ó, for maior ou igual ao quê? A 6. E aí eu poderia colocar o número 6 aqui, ou simplesmente poderia clicar aqui, ó, 6, tá vendo? Então I4 é a nota 6. Então olha só o meu teste lógico. Se E5 for maior do que 6 ou igual a 6, ponto e vírgula, o meu valor se verdadeiro é que ele é aprovado. E aí eu poderia, entre aspas, colocar aprovado, ou posso também clicar aqui, não tem problema, vai funcionar da mesma forma, aprovado. Ponto e vírgula. E agora entra o valor se falso. Se ele não foi aprovado, ele vai ser o quê? Reprovado. E agora simplesmente eu clico aqui, ó, na coluna J5. Então vamos lá, vamos recapitular. Teste lógico, E5, porque eu quero comparar E5 com essas notas aqui. Se E5 for maior ou igual a I4, ou seja, se E5, se 8 for maior ou igual a 6, ponto e vírgula, ele é aprovado, é um aluno aprovado. Ponto e vírgula. Mas se não, ele é um aluno reprovado. E aí, ó, simplesmente eu fecho um parênteses, dou Enter e tá aqui, ó, ele é um aluno aprovado. Por quê? Ele tirou nota 8. Se eu colocar aqui nota 3 e der um Enter, ele é um aluno reprovado. Beleza? Então dessa maneira a gente consegue saber se ele é um aluno aprovado ou reprovado, ok? Só que agora entra o seguinte, beleza? Entra o seguinte. Se eu agora puxar essa função aqui para baixo, essa fórmula, olha o que vai acontecer. Aqui ele colocou reprovado, só que tá errado, porque é 7, então é aprovado. E embaixo ele colocou 0. Tá errado isso aqui, ok? Tá errado. E aí é o seguinte, na verdade aqui eu coloquei 3 em notas, mas é 5, né? É 5. Por quê? Porque aqui ele vai ser de 6 para cima, ele é aprovado, mas de 6 para baixo, né? No caso de 5 para baixo, ele é reprovado. Ó. Se eu colocar 6, aprovado. Se eu colocar aqui 5, é reprovado. Então, na verdade, aqui, essa nota aqui é 5. Porque é de 6 para baixo, no caso de 5 para baixo, ele é reprovado. Beleza? Mas aqui, ó, ele tá zerado e ele tá errado. Por quê? Porque entra agora um detalhe. Quando nós criamos a nossa fórmula, a nossa função, a função C, o que aconteceu? Ela fez a primeira, que é o que nós queremos. Então, se eu colocar aqui 8, por exemplo, eu colocar aqui 7, ele tá funcionando. Só que para baixo, ele tá errando. Por quê? Porque nós esquecemos de trancar, tá bom? Então olha só, se você apertar F2 ele vai entrar na fórmula, ok? Ele entrou na fórmula, e aí essa questão de esquecer de trancar pode ser até comum, mas é bom você sempre lembrar, porque se você não trancar, dependendo do que você está fazendo, vai dar errado. E aí vai acontecer isso, você pode ficar desesperado,
mas simplesmente você precisa trancar. Mas trancar o quê? Vamos lá. E5, eu quero trancar? E5 é essa informação aqui, ó, essa minha nota aqui. Eu não quero trancar E5, porque quando eu jogar a fórmula para baixo, eu quero que ela pegue E6. Depois que eu jogar para baixo, eu quero que ela pegue E7, e assim vai. Então E5 eu não vou trancar. Só que eu preciso trancar o I4? Eu preciso. Olha só o I4. O I4 é a nota 6. Só que eu não quero que caia para 5, depois para o branco. Por isso que deu errado aqui. Porque o I4 eu preciso trancar. E aí eu clico nele, ó, qualquer lugar nele aqui, ó, e boto F4. Aperto F4. Ele trancou. E agora, J4. Será que eu preciso trancar J4? Preciso também trancar J4. Eu preciso que isso aqui fique aqui. A minha referência dessa minha tabelinha, ela tem que ficar no mesmo lugar. Quando eu não tranco, essa referência ela vai caindo, e aqui não tem nada. Por isso que deu errado. Então J4, aperto F4. Clico no J5, que também é o reprovado aqui, é o valor se falso, e aperto F4. E agora sim, eu tranquei o que eu preciso trancar, dou um Enter. E agora se eu levar para baixo, observe só que agora ele vai funcionar. A maioria aqui, ó, tá reprovado. Se nesse 2 aqui eu colocar, por exemplo, o 6 e der um Enter, mudou para aprovado. Se nesse 6 agora eu colocar 5, mudou para reprovado. Então tudo que é igual a 6 ou acima é aprovado. Abaixo de 6, de 5 para baixo, então ele é reprovado. E aí a gente consegue utilizar então a nossa função C nesse nosso primeiro exemplo. Nosso segundo exemplo é o seguinte. Agora eu tenho aprovado, em recuperação e reprovado. Então agora eu tenho três argumentos, por assim dizer, que eu quero colocar. Então se ele for maior ou igual a 6, ele vai ser então um aluno aprovado. Se ele for abaixo, até o número 4, ele está de recuperação. Então, se ele estiver abaixo de 4, ele está reprovado, ok? O que a gente faz então? Vamos lá, novamente utilizar a função C. Só que agora nós vamos utilizar a função C duas vezes. E você vai entender por quê, ó. Igual C, tab, teste lógico. Aí é o mesmo, ó, é 5, aí você já sabe, for maior ou igual a 6, ponto e vírgula, ele é aprovado, ok? Ponto e vírgula novamente. Só que agora eu tenho o seguinte, eu só tenho mais um argumento na minha função C, que é o valor se falso. Eu não posso colocar em recuperação ou reprovado, porque eu tenho que colocar essas duas opções. Então se eu colocar reprovado, vai acontecer o que aconteceu nesse nosso outro exemplo. Se eu colocar em recuperação, também. Mas eu não quero, eu quero colocar que se ele for menor do que 6 até o 4, ele é recuperação, só que abaixo de 4 é reprovado. E aí no nosso valor se falso, nós vamos colocar um novo C. Lembra, nós sempre colocamos um novo C quando necessário, sempre no valor se falso. Então aqui, ó, ele está no valor se verdadeiro. Então se E5 for maior ou igual a I4, o que ele é? Aprovado. Ponto e vírgula. Agora no valor se falso, eu coloco um C e aperto Tab. Nesse caso aqui, eu não preciso colocar igual novamente, porque igual eu coloco ele só no início da minha fórmula, da minha função, beleza? Então eu coloquei C. Qual o teste lógico? A mesma coisa. Se E5 for maior ou igual ao que agora? Agora é aqui, ó, a I5, que é o número 4. Ponto e vírgula. Qual o valor verdadeiro? Ele vai estar em recuperação. Só que se ele não tiver em recuperação, bom, nós já fizemos aqui, ó, que se ele for maior ou igual a 6, ele é aprovado. Agora eu coloquei aqui, se ele for maior ou igual a 4, ele está em recuperação. Se ele não tiver em recuperação, o que me sobrou foi reprovado. Então no valor se falso agora desse nosso segundo C, eu vou clicar aqui em reprovado. Só isso. Fecho parênteses. E agora eu poderia então fazer o quê? Eu poderia dar um Enter. Dei um Enter, ele pede a correção, questão de parênteses, faltou só um, mas deu certo, aprovado. Se eu colocar aqui número 5, olha só, recuperação. Então o que ele entende? Ó, 6, ele está aprovado. Então de 6 para cima, ele está aprovado. Se eu colocar o 5, ele está em recuperação. Se eu colocar o número 4, por exemplo, ele também está em recuperação. Se eu colocar o 3, ele está reprovado. Então mesmo que eu coloque aqui, igual eu coloquei, se o E5 for maior ou igual a 4, mas ele já entende que esse maior ou igual a 4 ele só pode ir até 5, porque de 6 para cima ele já é aprovado. Então maior ou igual, então ficou entre o 5 e o 4. E de 3 para baixo, reprovado. Então ele já entende isso. Mas lembrando que agora eu não posso simplesmente chegar e puxar, porque senão ele vai dar o erro. E aí agora eu tenho que fazer o quê? Entrar na fórmula, F2, e trancar aquilo que eu preciso trancar. Novamente, eu preciso trancar E5? Não, porque eu quero que ele desça. Então eu vou trancar aqui, ó, o I4, F4. O J4 preciso? Preciso. F4. Novamente aqui, aquele nosso segundo C. E5, eu também não preciso trancar ele. Mas o meu I5 aqui, ó, eu preciso trancar, que é esse valor aqui. F4. J5 eu preciso trancar.
e J6 também, que é o valor se falso aqui, eu preciso trancar. Então a única coisa que eu não tranquei foi o quê? O E5, que é essa coluna E das notas que eu preciso que elas desçam. Fora isso, isso aqui, ele não pode descer. Ele tem que ficar como referência, ele tem que ficar fixo. Por isso que ele está aqui estático, parado, fixo. Beleza? Posso dar um Enter, agora está funcionando. Se eu der um duplo clique, ele vai levar para baixo a minha fórmula e está funcionando. Se eu chegar no 1 agora, está reprovado. Ó. 1, 3, continua reprovado. Se agora eu colocar 4, recuperação. Se eu colocar 5, recuperação. Se eu colocar 6, ele está aprovado. Então aí, agora nós utilizamos a função C aninhada, que é a função C dentro da função C. Então utilizamos duas vezes, ó, clico na célula F2, eu consigo observar minha fórmula e eu consigo ver a função C dentro da função C. Eu utilizei duas vezes, ela aqui e depois ela aqui. E aí a gente consegue utilizar ou fazer essa matriz aqui de aprovado, em recuperação ou reprovado. Se tivesse mais informações aqui para a gente colocar, é só colocar um C dentro do outro C. Lembrando, sempre o C que vai entrar dentro do outro C é sempre no valor se falso. Beleza? Espero que você tenha entendido. Deixa aqui nos comentários se você ficou com alguma dúvida ou se você conseguiu compreender e entender perfeitamente. E aí, pratique. O mais importante é você praticar. E se caso você quiser dar um passo a mais e aprender função C, várias aulas de função C, PROC-V, PROC-X, funções avançadas, funções básicas também, desde o básico ao avançado, planilhas profissionais como dashboards, para você impressionar seu chefe e se tornar referência no mercado de trabalho, o primeiro link na descrição do vídeo é do meu treinamento completo, o Elite do Excel. Clica para você conhecer que estamos com uma oferta muito, mas muito boa mesmo. Clica no link na descrição para você aprender Excel de verdade, do básico ao avançado. E também se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo, nenhum conteúdo como esse. Lembrando que toda terça-feira às 18 horas tem uma live aqui também no meu canal do YouTube. Me segue lá no Instagram, todo dia tem conteúdo novo de Excel para você. No mais, um grande abraço e até o próximo vídeo.